Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Você quer uma mente cheia de Deus? Sermão 1610, pregado na manhã de domingo, 24 de julho de 1881, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. E o Senhor era com José. Gênesis 39, verso 2. Você quer uma mente cheia de Deus? Se nossa mente está cheia de Deus, o resultado é que seremos o mesmo em todas as situações. Porque nossa identidade fluirá de Deus e não do mundo ao nosso redor ou das circunstâncias. Um grande exemplo de uma mente saturada de Deus e os resultados disso nós vemos em José. As Escrituras frequentemente resumem a vida de um homem em uma única sentença. Aqui está a biografia de José esboçada pela inspiração. Deus estava com ele. Como Estevão testemunhou em seu famoso discurso registrado em Atos 7:9. Aqui está a história de vida de Abraão. Abraão creu em Deus. De Moisés lemos: o homem Moisés era muito humilde. Pegue uma vida do Novo Testamento, como a de João Batista, e você a tem em uma linha. João não fez milagres, mas tudo o que ele falou sobre Jesus era verdadeiro. O simples nome de João, aquele discípulo a quem Jesus amava, serviria como epitáfio para ele. A Santa Escritura se destaca neste tipo de pinturas em miniatura de corpo inteiro. Disse que Michelangelo desenhou um retrato com um único traço de seu lápis. E assim, o Espírito de Deus esboça a vida de um homem em uma única sentença. O Senhor estava com José. Observe, no entanto, que os retratos das Escrituras nos dão não apenas a vida externa, mas também a vida interior do homem. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E assim, as descrições bíblicas dos homens não são apenas de sua vida visível, mas de sua vida espiritual. Aqui temos José como Deus o viu, o verdadeiro José. Externamente, nem sempre parecia que Deus estava com ele, pois José nem sempre parecia ser um homem próspero ou abençoado. Mas quando você olha para a alma mais íntima deste servo de Deus, você vê sua verdadeira semelhança. Ele vivia em comunhão com o Altíssimo e Deus o abençoou. O Senhor estava com José e ele era um homem próspero. Sua mente estava sempre saturada de Deus. Caros amigos, vocês gostariam que sua biografia interior, mente e coração fosse esboçada? Como sua alma apareceria se detalhada diante do mundo inteiro quanto a seus desejos, afetos e pensamentos? Muitas vidas parecem bem no papel, mas sob sua superfície o biógrafo nunca se atreveu a mergulhar, ou talvez não pudesse ter mergulhado mesmo se quisesse. Muitas vezes é considerado prudente, ao escrever a vida de um homem, suprimir certos assuntos. Isso pode ser prudente se o objetivo é proteger uma reputação, mas dificilmente é verdadeiro. O Espírito de Deus não suprime as falhas, nem mesmo daqueles que mais admiramos, mas as escreve completamente, como o Espírito da verdade, como ele é. O homem que, acima de todos os outros, era um homem segundo o coração de Deus, ainda assim, em alguns pontos, era extremamente falho e cometeu uma ação vil que permanecerá, através de todos os tempos, uma mancha em seu caráter. Em Davi havia uma adesão firme e inabalável ao Senhor Deus e um desejo sincero de fazer o certo, e um profundo arrependimento quando ele errou, que o Senhor ainda o considerava como um homem segundo o seu próprio coração, embora ele o tenha ferido fortemente por suas transgressões. Davi era um homem verdadeiramente sincero, apesar das falhas em que caiu, e é o coração de Davi que é esboçado. Assim aqui,
O Espírito não está olhando tanto para José como um filho favorito ou um primeiro-ministro egípcio, mas para o mais interior e verdadeiro José. E por isso ele o descreve assim: o Senhor estava com José. Essa impressionante semelhança de José nos lembra fortemente de nosso Mestre e Senhor, aquele maior José, que é o Senhor sobre todo o mundo, em favor de Israel, em favor dos seus eleitos. Pedro, em seu sermão na casa de Cornélio, disse de nosso Senhor que ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Exatamente o que havia sido dito de José. É maravilhoso que as mesmas palavras descrevam tanto Jesus quanto José, o Salvador perfeito e o patriarca imperfeito. Quando você e eu formos aperfeiçoados na graça divina, usaremos a imagem de Cristo, e o que descreverá Cristo também nos descreverá. Aqueles que vivem com Jesus serão transformados pela sua comunhão até que se tornem como Ele. Para minha mente, é muito bonito ver a semelhança entre o primogênito e o restante da família, entre o grande homem típico, o segundo Adão, e todos aqueles homens que são vivificados em sua vida e são um com Ele. Ter o Senhor conosco é a herança de todos os santos, pois o que é a bênção apostólica nas epístolas, senão o desejo de que o Deus triuno esteja conosco? A igreja em Roma, Paulo diz: ora, o Deus de paz seja com todos vós. A igreja em Corinto, ele escreve: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Aos Tessalonicenses, ele diz: o Senhor esteja com todos vós. Nosso glorioso Senhor não disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo? Como poderia saudá-los melhor nesta manhã do que com as palavras de Boaz aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco? Que resposta mais gentil você poderia me dar do que: o Senhor te abençoe? Lá no alto das montanhas que formam a parede de Menton, encontrei um dia um Quaker com a vestimenta usual. Ele era um amante de coração ardente de todos os que amam Jesus. Ele me saudou e encontramos grande unidade de espírito. Ao partir, eu disse: amigo, o Senhor esteja com você. E ele respondeu: e com o seu espírito, acrescentando: é a primeira parte da liturgia que já usei. Realmente, quanto mais frequentemente pudermos usá-la com nossos corações, melhor, pois ninguém pode objetar. Assim eu digo a todos vocês neste dia: o Senhor esteja com vocês. E sei que vocês estão respondendo: e com o seu espírito. Que vocês encontrem que seu desejo seja conhecido, pelo Espírito Santo estar com meu espírito, para que eu possa falar palavras que refresquem seus corações. Agora vamos pensar em José e ver o que podemos aprender com ele. O Senhor estava com José. Vamos considerar primeiro o fato, segundo, a evidência desse fato, e terceiro, o resultado desse fato, e como isso molda uma mente cheia de Deus. Primeiro, vamos revisar a vida de José e observar o fato: o Senhor estava com José. Deus foi gracioso com José desde a infância. Seu pai o amava porque ele era o filho da sua velhice e também por causa das qualidades graciosas que ele viu nele. Antes de completar 17 anos, Deus havia falado com ele em sonhos e visões da noite, dos quais lemos que seus irmãos o invejavam, mas seu pai observava as palavras. Queridos jovens, pode ser que Deus não apareça a vocês em sonhos, mas Ele tem outras maneiras de falar com seus jovens Samuéis. Vocês se lembram que Ele disse: Samuel, Samuel, e o amado menino respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que vocês respondam da mesma maneira ao chamado de Deus por meio de sua palavra. Foi o feliz privilégio de alguns de nós, antes de deixarmos a infância e a adolescência, ter recebido comunicações graciosas de Deus. Ele nos levou ao arrependimento, Ele nos levou à fé em Cristo, e Ele revelou o seu amor em nossos corações antes que tivéssemos deixado a sala de aula e o parquinho. Começam bem os que começam cedo com Cristo. Ele estará conosco até o fim, se estivermos com Ele no início. Se José não tivesse sido um menino piedoso, ele nunca poderia ter sido um homem gracioso.
A graça divina o diferenciou dos seus irmãos na juventude e ele permaneceu superior a eles todos os seus dias. Se formos piedosos enquanto ainda somos crianças, podemos ter certeza de que o Senhor será gracioso conosco, mesmo que vivamos até a velhice e vejamos os filhos de nossos filhos. A piedade precoce é provável que seja uma piedade eminente. Felizes são aqueles que têm Cristo com eles pela manhã, pois caminharão com ele durante todo o dia e descansarão docemente com ele ao anoitecer. O Senhor estava com José quando José estava em casa, e ele não o abandonou quando ele foi enviado embora do seu querido pai e sua amada casa e foi vendido como escravo. Amargo é o destino de um escravo em qualquer país, e foi o pior de todos naqueles primeiros dias. É-nos dito por Estevão que os patriarcas, movidos pela inveja, venderam José ao Egito. Mas o Senhor estava com ele. Mesmo quando José estava sendo vendido, o Senhor estava com ele. Deve ter sido uma jornada muito terrível para ele através do deserto, instigado por aqueles ismaelitas rudes, provavelmente viajando em grandes grupos, como os escravos fazem até hoje no centro da África. Que Deus ponha fim a este abominável sistema, como já tem feito aqui e em tantos lugares no mundo. Este dedicado filho de um pai indulgente, que havia sido vestido com uma vestimenta principesca de muitas cores, agora deve usar a roupa de um escravo e marchar sob o sol quente através da areia ardente. Mas nunca houve um cativo mais submisso sob tratamento cruel. Ele suportou como vendo aquele que é invisível. Seu coração foi sustentado por uma profunda confiança no Deus de seu pai Jacó, pois Jeová estava com ele. Eu acho que o vejo no mercado de escravos, exposto para ser vendido. O escravo olha com ansiedade para as faces daqueles que estão prestes a comprá-lo. Ele conseguirá um bom mestre? Será que alguém o comprará e o tratará como um homem, ou alguém que o usará pior do que um animal? O Senhor estava com José enquanto ele estava lá para ser vendido, e ele caiu em boas mãos. Quando ele foi levado para a casa do seu mestre e as várias tarefas do seu serviço foram atribuídas a ele, o Senhor estava com José. A casa do egípcio nunca havia sido tão pura, honesta e honrada antes. Sob a liderança de José, era secretamente o templo de suas devoções e manifestamente o lugar de conforto e confiança. Aquele escravo hebreu tinha uma glória de caráter sobre ele que todos percebiam, especialmente seu mestre. Pois lemos: seu mestre viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor fazia prosperar tudo o que ele fazia com suas mãos. E José achou graça aos seus olhos e o serviu, e seu mestre o fez supervisor de sua casa e de tudo que tinha, colocando tudo que tinha nas mãos de José. E desde o tempo em que o fez supervisor de sua casa e de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha em casa e no campo. Assim, José escapou da profunda cova na qual os abomináveis do Senhor caem. Ele foi resgatado do laço da mulher estranha, da qual Salomão disse: ela derrubou muitos feridos, sim, muitos homens foram mortos por ela. Sua casa é o caminho para o inferno, descendo para as câmaras da morte. A escravidão em si era uma pequena calamidade comparada com aquela que teria acontecido ao jovem José se ele tivesse sido escravizado por paixões malignas. Felizmente, o Senhor estava com ele e o capacitou a vencer o tentador com a pergunta: como posso cometer essa grande maldade e pecar contra Deus? Ele fugiu. Essa fuga foi a verdadeira demonstração de coragem. É a única maneira de vencer os pecados da carne. O apóstolo diz: fugir das paixões da mocidade e procurar a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Quando Telêmaco estava na ilha de Calipso, seu mentor gritou: foge, Telêmaco, foge, não há esperança de vitória, senão pela fuga. Sabiamente, José deixou sua capa e fugiu, pois Deus estava com ele. A cena muda novamente e aquele que foi, primeiro, um filho favorecido em casa e depois um escravo, e então tentado, agora se torna um prisioneiro. As prisões do Egito eram, sem dúvida, tão horríveis quanto todos esses lugares eram nos tempos antigos. E aqui está José no calabouço imundo.
Evidentemente, ele sentiu muito sua prisão, pois nos Salmos lemos que o ferro entrou na sua alma. Ele sentiu ser uma coisa cruel estar sob tal calúnia e sofrer por sua inocência. Um jovem tão puro, tão casto, deve ter sentido ser mais afiado que um chicote de escorpiões ser acusado como ele foi. Mas enquanto ele se sentava na escuridão de sua cela, o Senhor estava com ele. Isso dominava sua mente. A degradação de uma prisão não o havia privado do seu companheiro divino. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não abandona seu povo quando estão em desgraça. Não, ele é mais agradável com eles quando são falsamente acusados do que em qualquer outra época. E ele os anima em seu estado humilde. Deus estava com José e muito em breve a bondade, a gentileza, a atividade, a sinceridade, a habilidade de José haviam conquistado o carcereiro da prisão, de modo que José voltou ao topo e foi o supervisor da prisão. Como uma rolha que você pode empurrar para baixo, mas certamente subirá novamente, assim era José. Ele deve boiar, nadar, não pode se afogar, é impossível se afogar. O Senhor estava com ele. A presença do Senhor o fez reinar como rei e sacerdote onde quer que fosse, e os homens tacitamente reconheceram sua influência. No pequeno reino da prisão, José reinou, pois Deus estava com ele. Ele subirá mais alto do que isso, no entanto, quando surgiu a oportunidade para uma demonstração do poder profético. 2 daqueles sob sua guarda pareciam desanimados uma manhã e, com sua habitual gentileza, José perguntou: por que vocês estão tristes hoje? Ele era sempre gentil e simpático, e por isso eles lhe contaram seus sonhos, e ele os interpretou conforme os eventos se desenrolaram. Mas por que ele interpretou os sonhos? Foi porque Deus estava com ele. José lhes diz ali mesmo que as interpretações pertencem a Deus. Não era porque ele tinha conhecimento de uma arte oculta ou era habilidoso em adivinhação, mas o Espírito de Deus repousava sobre ele. E assim ele entendia os segredos velados sob os sonhos. Isso levou a outros passos, pois depois de ter sido testado dos 17 aos 30 anos, depois de ter servido 13 anos de aprendizado na tristeza, ele veio a ficar diante de Faraó e Deus estava com ele lá também. Você pode ver que ele é mantido internamente, pois o jovem hebreu se apresenta corajosamente e fala de Deus em uma corte idólatra. Faraó acreditava em multidões de deuses. Ele adorava o crocodilo, o íbis, o touro e toda sorte de coisas, até mesmo alho poró e cebola, de modo que alguém disse dos egípcios: povo feliz, cujos deuses crescem em seus próprios jardins. Mas José não teve vergonha de falar do seu Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. Ele disse: o que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Calma e dignamente, ele desvenda o sonho e explica tudo a Faraó, renunciando, no entanto, todo o crédito pela sabedoria. Ele diz: não está em mim, Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Deus estava com ele, de fato. José foi feito governador de todo o Egito e Deus estava com ele. Bem disse o rei: podemos encontrar um homem como este em quem está o Espírito de Deus? Sua política de armazenar grãos nos anos de fartura foi admiravelmente bem sucedida, pois Deus evidentemente estava trabalhando por meio dele para preservar a raça humana da extinção pela fome. Todo o sistema de José, se olhado como executado no interesse de Faraó, seu mestre, era sensato e bem sucedido além da medida. Ele não era servo dos egípcios. Faraó o promoveu e ele enriqueceu Faraó e, ao mesmo tempo, salvou uma nação da fome. Deus estava com ele ao trazer seu pai e a família para o Egito e localizá-los em Gósen. E Deus esteve com José até a morte, quando ele fez os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente os visitará e vocês levarão meus ossos daqui. O Senhor estava com ele e o manteve fiel à aliança e à raça pactuada, até o fim de uma longa vida de 110 anos. Ele morreu fiel à causa do Deus de seus pais, pois não quis ser contado como egípcio, com todo o seu aprendizado e toda a sua riqueza. Ele escolheu ser considerado um israelita e compartilhar com a raça escolhida, qualquer que fosse sua sorte. Ele, como o resto dos patriarcas, morreu na fé, procurando a herança prometida,
e por sua causa renunciando às riquezas e glórias do mundo, pois o Senhor estava com ele. Vamos agora examinar as provas do fato de que Deus estava com ele. Qual é a evidência de que o Senhor estava com José? A primeira evidência é esta: ele estava sempre sob a influência da presença divina e vivia desfrutando dela. Sua mente estava sempre saturada de Deus. Não vou precisar citar todas as instâncias, mas em todos os lugares, sempre que o coração de José fala, ele deixa claro que está consciente de que Deus está com ele. Tome-o especialmente sob tentação. Oh, que misericórdia para ele que fosse um homem temente a Deus. Como posso cometer essa grande maldade e pecar contra Potifar? Não. Ainda assim, ele teria pecado contra Potifar, que havia sido um mestre bondoso para ele. Ele diz: como posso cometer essa grande maldade e pecar contra esta mulher? Pois teria sido um pecado contra ela. Não. Assim como Davi disse: contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, fazendo o principal ponto em consideração ser o pecado contra Deus. Assim fez José quando fugiu da sedutora, argumentando assim: como posso cometer essa grande maldade e pecar contra Deus? Oh, se nós sempre sentíssemos que Deus está perto, olhando fixamente para nós, não ousaríamos pecar. Assim é uma mente cheia de Deus. A presença de um superior muitas vezes impede um homem de fazer o que de outra forma ele teria se arriscado. E a presença de Deus, se fosse realmente percebida e acreditada, e se fosse um deleite para o coração, seria uma barreira perpétua contra a tentação e nos manteria firmes na santidade. Quando José, em qualquer momento posterior, falou de Deus, quando Deus o ajudou não apenas a resistir à tentação, mas a prestar qualquer serviço, você notará como ele sempre atribuiu a Deus. Ele não interpretará o sonho de Faraó sem primeiro dizer: não está em mim. Deus mostrou a Faraó o que ele está prestes a fazer. Ele estava tão consciente da presença de Deus quando estava diante do grande monarca, quanto quando recusou aquela mulher pecadora. Era o mesmo em sua vida doméstica, era o mesmo em sua vida oculta no coração, diante de reis e pessoas comuns. Deixe-me ler o registro de sua família. E a José nasceram 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando seu pai idoso perguntou quem eram, José respondeu muito lindamente: são meus filhos que Deus me deu neste lugar. Receio que não falemos habitualmente assim, mas José o fazia. Sem a menor afetação, ele falou do seu coração sob um sentido da presença e obras divinas. Como é semelhante nisso ao nosso divino Senhor. Não posso deixar de falar sobre isso. Se há alguma coisa boa que marque nosso Senhor Jesus mais do que qualquer outra, é o seu senso da presença divina. Você o vê quando ele é criança. Não sabeis que me convém estar na casa de meu pai? Você o ouve nas palavras: não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E novamente: eu sei que sempre me ouves. Você percebe fortemente isso no último momento da sua vida terrena, quando a dor mais aguda que a tortura é o que o faz clamar: Deus meu, por que me desamparaste? A presença de Deus era tudo para Cristo, como era para José. Agora, se você e eu colocarmos sempre o Senhor diante de nós, se nossa alma habita em Deus, se nossa mente está saturada do que Ele é e de sua beleza, podemos viver para a sua glória em qualquer situação, pois sabemos que Deus está conosco. Não há erro sobre isso. Se você está sob a influência desse texto, tu, Deus, me vês. Pode ter certeza de que sua presença irá com você e Ele lhe dará descanso. Nenhum homem jamais percebeu que Deus estava presente e, portanto, andou em santidade perante Ele e depois descobriu que havia sido enganado. A graça na vida prova que o Deus da graça está conosco. A próxima evidência é esta: Deus certamente estava com José porque ele era puro de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nenhum outro pode fazê-lo.
Deus não se manifestará àqueles cujos corações estão impuros. Aqueles que têm mãos limpas e coração puro habitará no alto. Nosso Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando o coração se choca com o pecado e se encanta com a santidade, então pode entrar em comunhão com Deus, mas não antes disso. Podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Quando ouço alguns crentes professos admitirem que têm pouca comunhão com Deus, imediatamente questiono isso. Como Deus pode ter comunhão conosco se não andarmos obedientemente em seus caminhos? Que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que harmonia tem Cristo com Belial? A intensa pureza de José foi a prova de que o Deus 3 vezes santo sempre estava com ele. Ele guardará os pés de seus santos. Quando são tentados, ele os livrará do mal, pois sua presença derrama uma atmosfera de santidade ao redor do coração em que ele habita e satura a mente de paz e sabedoria. A próxima evidência no caso de José foi a diligência com que se exercitou onde quer que estivesse. Deus estava com José e, portanto, o homem de Deus mal se importava com as circunstâncias externas de sua posição, mas começava imediatamente a fazer o que é bom. Ele estava no poço, sim, mas o Senhor estava com ele e o poço não era horrível para ele. Ele suplicou com seus irmãos e, embora não o ouvissem, cumpriu seu dever ao alertá-los sobre seu crime. Ele foi capturado pelos ismaelitas, mas na caravana estava seguro, pois Deus estava com ele. Quando se tornou escravo na casa de Potifar, o Senhor estava com ele e ele era um homem próspero. A mudança de cena não foi uma mudança em sua companhia mais querida. Ele não fez pose nem exibiu suas grandes intenções, mas foi trabalhar onde estava e desempenhou tarefas comuns com grande entusiasmo, pois o Senhor estava com ele. Muitos teriam dito: fui vendido injustamente como escravo, não deveria estar aqui e não sou obrigado a realizar quaisquer tarefas para Potifar. Sou livre, tão livre quanto ele, e não trabalharei para ele de graça. Não, o Senhor estava com ele e, portanto, José aplicou-se ao que estava ao seu alcance e trabalhou com vontade. Sem dúvida, ele desempenhou serviços humildes na casa de início e depois, gradualmente, tornou-se o gerente do estabelecimento. O homem verdadeiramente piedoso está pronto para qualquer coisa. Ele não suspira por um lugar, mas aceita o estado em que se encontra e faz o bem nele, por amor ao Senhor. O Senhor estava com José, mesmo quando ele foi lançado na prisão. José sabia que Deus estava com ele na prisão e, portanto, não se sentou melancolicamente em sua tristeza, mas se esforçou para tirar o melhor de sua condição aflita. Uma vez que o Senhor estava com ele lá, ele foi consolado. Seria infinitamente melhor estar na prisão com Deus do que no trono de Faraó sem Deus. Ele não lamentou e choramingou, nem gastou seu tempo escrevendo petições a Potifar ou fazendo apelos a ele. Ele se propôs a ser útil aos seus companheiros de prisão e aos guardas, e muito em breve estava na frente novamente, pois o Senhor estava com ele. Quando ele foi exaltado e Faraó o fez governante do Egito, observe o que ele fez. Ele não se pavoneou nem levou seu caso ao tribunal. Ele não parou para desfrutar suas honras em paz e deixou que outros fizessem o trabalho, mas se dedicou ao trabalho pessoalmente, imediatamente. Leia em Gênesis 41, 45, e José saiu sobre toda a terra do Egito. Em seguida, leia o próximo versículo, e José saiu da presença de Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Mal obteve o cargo, ele se dedicou à sua execução, inspecionando pessoalmente todo o país. Muitos ficam tão exaustos por seus esforços em conseguir uma posição que não têm forças para desempenhar seus deveres. Quando conseguem um novo cargo, sua primeira consideração é como gastar os lucros dele. Caçadores de cargos raramente tentam se tornar aptos para a posição, mas anseiam pela posição, estejam ou não aptos para ela. Muitos, quando obtêm um cargo, são extremamente habilidosos em mostrar como não fazê-lo. Eles entram no cargo e passam tudo para o próximo funcionário, e ele para o próximo, de modo que nada é feito.
A procrastinação é a rachadura dos negócios, e o nunca fazer diligentemente é o ladrão do tempo. Eles fazem o mínimo possível para ganhar dinheiro, ou seja, querem ganhar o máximo fazendo o mínimo, com a teoria de que se você for muito enérgico, seus trabalhos não serão muito valorizados. No entanto, José não era desse tipo, pois assim que foi nomeado comissário-geral do Egito, estava totalmente envolvido na tarefa de construir celeiros e reunir grãos para enchê-los. Com sua política econômica maravilhosa, ele supriu as pessoas na época da fome e, no processo, o poder de Faraó foi grandemente fortalecido. O Senhor estava com ele, por isso não pensou na honra que lhe foi concedida, mas na responsabilidade que foi colocada sobre ele, e dedicou-se inteiramente ao seu trabalho. É o que você e eu devemos fazer se quisermos dar prova prática de que Deus está conosco. Mas observe novamente, Deus estava com José e isso o tornava terno e simpático. Alguns homens que são bastante ágeis nos negócios são rudes, grosseiros, duros, mas não José. Sua ternura o distingue. Ele está cheio de amorosa consideração. Quando tinha prisioneiros sob sua guarda, não os tratava rudemente, mas com muita consideração. Ele observava suas expressões faciais, investigava seus problemas e estava disposto a fazer tudo em seu poder por eles. Esse era um dos segredos de seu sucesso na vida. Ele era amigo de todos. Aquele que está disposto a ser servo de todos, o mesmo será o chefe de todos. Deus estava com José e o ensinou a ter compaixão, pois Deus, Ele mesmo, é muito piedoso e cheio de simpatia pelo sofrimento. Talvez você se oponha a isso, que José parecia, por um tempo, afligir e provocar seus irmãos. De forma alguma, ele estava procurando o bem deles. O amor que ele tinha por eles era sábio e prudente. Deus, que é muito mais amoroso do que José, frequentemente nos aflige para nos levar ao arrependimento e para curar muitos males em nós. José queria trazer seus irmãos a um estado correto de coração e ele conseguiu, embora o processo fosse mais doloroso para ele do que para eles. Finalmente, ele não conseguiu mais se conter e irrompeu em lágrimas diante de todos, pois havia um grande coração amoroso sob a vestimenta egípcia de José. Ele amava com toda a sua alma e assim fará todo homem que tem Deus com ele, pois Deus é amor. Se você não ama, Deus não está com você. Se você atravessa o mundo egoísta e mal-humorado, amargo, desconfiado, fanático, duro, o diabo está com você. Deus não está, pois onde Deus está, Ele expande o Espírito. Ele nos faz amar toda a humanidade com o amor da benevolência e nos faz ter uma doce complacência na escolhida Irmandade de Israel, de modo que nos deleitamos especialmente em fazer o bem a todos os que são da família da fé. Esse foi um sinal de que Deus estava com José. Outro sinal da presença de Deus com José foi sua grande sabedoria. Ele fez tudo como deveria ser feito. Dificilmente se pode mudar algo na vida de José para melhorá-la. E acho que se eu admiro sua sabedoria em algum ponto mais do que em outro, é em seu maravilhoso silêncio. É fácil falar, relativamente fácil falar bem, mas ficar em silêncio é a dificuldade. Ele nunca disse uma palavra que eu possa aprender sobre a esposa de Potifar. Parecia necessário para sua defesa, mas ele não acusaria a mulher. Ele deixou a decisão ir por padrão e a deixou com sua própria consciência e a consideração mais fria de seu marido. Isso mostrou grande poder. É difícil para um homem comprimir os lábios, não dizendo nada, quando seu caráter está em jogo. Tão eloquente foi José em seu silêncio, que não há uma palavra de queixa em todo o registro de sua vida. Não podemos dizer isso de todos os santos da Bíblia, pois muitos deles reclamaram amargamente. De fato, temos livros inteiros de lamentações. Não condenamos aqueles que reclamaram, mas admiramos muito aqueles que, como ovelhas diante dos tosqueadores, ficaram mudos. O ferro entrou em sua alma, mas ele não nos diz isso. Procuramos nos salmos essa informação. Ele suportou em calma resignação toda a vontade do grande Pai. Quando seus irmãos estavam diante dele, os homens cruéis que o venderam, ele não os repreendeu,
Na verdade, ele os consolou, dizendo: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservar vida, Deus me enviou adiante de vós. Fazendo doce desculpa por eles, ele disse: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Como é diferente do espírito daqueles que espreitam, buscando descobrir falhas, e quando uma imperfeição é notada, eles gritam: olhe, você viu isso? Eu te disse, esses homens bons não são melhores do que deveriam ser. Sim, pode ser verdade que há manchas no sol, mas há manchas maiores em seus olhos, ou você veria mais da luz de Deus. Aqueles que veem falhas tão facilmente têm muitas de suas próprias. Como um homem que roubou os bens e fugiu, eles tentam mudar o rumo ou chamar ladrão, ladrão, após outros, apontando outros. Que Deus nos torne cegos para as falhas do seu povo antes de permitir que tenhamos um olhar de lince para suas falhas e uma faculdade inventiva para lhes atribuir mais intenções. Eu desejo que sejamos tão sabiamente silenciosos como José foi. Muitas vezes podemos nos arrepender da fala, mas acho que raramente do silêncio. Você pode reclamar e estar justificado na reclamação, mas terá muito mais glória se não reclamar. Porque José deveria reclamar de alguma coisa, afinal, já que o Senhor estava com ele? Ele estava na prisão, isso é algo para reclamar. Sim, mas se o Senhor estava com ele, a prisão não era mais sombria. Eu iria de bom grado para a prisão qualquer dia, se o Senhor estivesse comigo. Quem não iria? Mas José estava longe de seu amado pai e do trotar daqueles pezinhos que ele tanto amava ouvir, os pés do seu irmãozinho Benjamim. Tenho certeza de que José sempre sentiu falta do outro único filho de sua mãe, seu único irmão legítimo. Foi uma grande tristeza para ele estar longe de casa, mas ainda assim ele estava tranquilo, calmo e feliz. Deus está com ele, se Benjamim não está. Se o pai Jacó está ausente, Deus está presente. E assim ele não encontra motivo para amargo lamento, mas muito motivo para aceitar sua condição e fazer o melhor em cada situação. Deus estava com ele, e esta é a última evidência que eu dou disso, que ele permaneceu fiel à aliança, fiel a Israel e ao Deus de Israel por todo o tempo. Faraó lhe deu em casamento a filha de um sacerdote, e os sacerdotes eram a classe mais alta em todo o Egito. Assim, José foi promovido à nobreza pelo casamento, além de estar à frente de toda a nobreza pelo cargo que ocupava. Eles clamavam diante dele: incline o joelho, e todos o honravam em toda a terra do Egito. No entanto, ele não seria um egípcio, ele ainda era um israelita. E seu bom e velho pai, quando veio para o Egito, o encontrou um deles de coração e alma. A bênção de seu pai foi muito valorizada por José, e ele a obteve para si e para seus filhos. Eu percebo com muita dor que muitos cristãos professos que prosperam neste mundo não têm Deus com eles, pois se transformam em egípcios. Agora não se importam mais com a adoração simples do povo de Deus, suspiram por algo pomposo e mais respeitável. Eles precisam de sociedade e assim procuram uma igreja da moda e engolem seus princípios. Eles colocam tudo em seus filhos, pois quem pode esperar que jovens senhoras e cavalheiros frequentem uma igreja comum onde pessoas tão humildes vão? Por causa dos jovens, são obrigados a se misturar com a sociedade, deixando seus princípios, seu povo e seu Deus. Eles se tornam egípcios. Na verdade, alguns deles se tornariam adoradores do diabo para ganhar status e posição. Eles se vão para o Egito, aos montes. Eu já vi isso e vou ver de novo. Se alguns de vocês ficarem ricos, eu ousaria dizer que vocês farão o mesmo. Parece ser a maneira dos homens. Assim que um cristão professo prospera no mundo, ele tem vergonha da verdade de Deus que um dia amou. Tais apóstatas terão dificuldade em morrer. Verdadeiramente, eu vos digo que, em vez de eles se envergonharem de nós, temos razões para nos envergonharmos deles,
pois é uma vergonha que eles não possam se contentar em se associar com os escolhidos de Deus, porque são pobres e talvez iletrados. José se manteve fiel ao seu povo e ao seu Deus. Embora tivesse que viver no Egito, ele não seria um egípcio. Ele não deixaria nem mesmo seu corpo morto ser colocado em uma pirâmide egípcia. O Egito construiu um túmulo muito caro para José, que permanece até hoje, mas seu corpo não está lá. Eu vos rogo, disse ele, levai convosco os meus ossos, pois não pertenço ao Egito. Meu lugar está na terra prometida. Ele deu ordens sobre os seus ossos. Deixe os outros fazerem o que quiserem, mas quanto a mim, minha sorte está lançada com aqueles que seguem o Senhor plenamente. Sim, meu Senhor, onde tu habitares, habitarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E que meus filhos sejam teus filhos até a última geração. Se o Senhor estiver contigo, é isso que dirás. Mas se Ele não estiver contigo, e prosperares no mundo, e aumentares em riquezas, darás as costas a Cristo e ao seu povo. E teremos que dizer, como Paulo disse, Demas me abandonou, tendo amado este mundo presente. Em terceiro lugar, vamos observar o resultado de Deus estar com José. O resultado foi que ele era um homem próspero. Mas observe que, embora o Senhor estivesse com José, isso não o protegeu do ódio. O Senhor estava com ele, mas seus irmãos o odiavam. Sim, e se o Senhor ama um homem, o mundo o desprezará. Sabemos que somos filhos de Deus, porque os adversários de Deus são nossos adversários. Além disso, o Senhor estava com José, mas isso não o protegeu da tentação do pior tipo. Não impediu que a esposa do seu mestre lançasse seus olhos malvados sobre ele. O melhor dos homens pode ser tentado a cometer os piores crimes. A presença de Deus não o protegeu da difamação. A mulher vil o acusou de maldade atroz e Deus permitiu que Potifar acreditasse nela. Você e eu teríamos dito, se o Senhor está conosco, como pode acontecer este mal conosco? Ah, mas o Senhor estava com ele, e ainda assim, ele era um homem caluniado. Não, a presença divina não o protegeu da dor também. Ele ficou na prisão usando grilhões, até que o ferro penetrou em sua alma, e ainda assim, o Senhor estava com ele. Essa presença não o salvou da decepção. Ele disse ao copeiro, lembra-te de mim quando fores bem-sucedido. Mas o copeiro simplesmente o esqueceu. Tudo pode parecer estar contra você e ainda assim Deus pode estar com você. O Senhor não promete que você terá o que parece ser prosperidade, mas você terá uma verdadeira prosperidade no melhor sentido. Agora, o que a presença de Deus fez por José? Primeiro, salvou do pecado grosseiro. Ele fugiu, fechou seus ouvidos, fugiu e venceu, porque Deus estava com ele. Ó, jovem amigo, se Deus estiver com você na hora da tentação, você não precisará de um resultado melhor, mais grandioso do que permanecer perfeitamente puro, com vestes imaculadas pela carne. Deus estava com ele e o próximo resultado foi que lhe permitiu agir grandiosamente. Onde quer que ele estivesse, fazia a coisa certa e a fazia esplendidamente. Se ele era um escravo, seu mestre descobria que nunca teve um servo tão bom. Se ele estava na prisão, aquelas masmorras nunca foram encantadas pela presença de um anjo ministrador tão excelente. Se ele foi elevado para estar com Faraó, Faraó nunca teve um chanceler das finanças do Egito tão excelente. Nunca as finanças egípcias foram tão prósperas. Assim Deus ajudou José, permitindo que ele cumprisse um destino glorioso. Pois se Noé foi o segundo pai do mundo, o que diremos de José, senão que foi seu enfermeiro adotivo? A raça humana teria morrido de fome se a previsão de José não tivesse armazenado naquela que era a maior potência do mundo para os 7 anos de fome, a produção dos 7 anos de abundância. Pois houve uma fome em todas as terras. A sabedoria de José alimentou toda a humanidade. Não foi uma posição insignificante para o jovem hebreu ocupar, ser gerente do abastecimento de todo o mundo conhecido. Se Deus está conosco, também cumpriremos um destino nobre. Pode não ser tão amplamente conhecido, tão visível aos olhos humanos, mas a vida é sempre enobrecida pela presença de Deus.
Além disso, Deus deu a José uma vida muito feliz, pois considerando sua vida em sua totalidade, é uma vida invejável. Ninguém pensaria em colocá-lo entre os infelizes. Se tivéssemos que selecionar homens infelizes, certamente não pensaríamos em José. Não, foi uma grande vida e uma vida feliz. E a sua será assim também, se Deus estiver com você. E para terminar, Deus deu a José e sua família uma dupla porção em Israel, o que nunca aconteceu com nenhum dos 12 filhos de Jacó. Jacó disse: e agora, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse ter contigo no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Assim, cada um deles se tornou uma tribo. Efraim e Manassés ficaram à frente de uma tribo, como se tivessem sido realmente filhos de Jacó. Levi foi tirado dos 12 e foi providenciado para os levitas como servos de Deus. E então Efraim e Manassés foram incluídos, de modo que a casa de José figurou 2 vezes entre os 12. Há 2 Josés em Israel, mas apenas um Judá. José tem uma dupla porção do reino. Aqueles que começam cedo com Deus permanecem firmes até o fim e se mantêm em Deus tanto na adversidade quanto na prosperidade, verão seus filhos trazidos para o Senhor. E em seus filhos eles possuirão a dupla porção. Sim, o Senhor lhes dará em dobro por tudo o que podem perder em honra por causa do seu nome. Talvez vivam para ver a mão do Senhor sobre seus filhos e filhos de seus filhos. E para eles será cumprida a palavra de Deus. Em ti serão abençoados Israel e Judá, e dirão: Deus te faça como Efraim e como Manassés. Busquemos, pois, uma dupla parte com o povo de Deus, mantendo-nos fielmente com eles. Quem está disposto a sofrer com eles para reinar com eles? Quem está disposto a deixar as riquezas do Egito para trás para ter uma porção dupla na terra prometida, a terra que mana leite e mel? Eu ouço alguns de vocês dizendo: aqui estou eu, Senhor. Eu ficarei feliz em compartilhar com o povo de Deus, seja o que for. Leve a cruz de Cristo e você usará a coroa de Cristo. Vá com ele através do lodo e do pântano, e você estará com ele nos palácios da glória. Você compartilhará uma porção dupla com ele no dia de sua aparição. Isso só pode ser porque o Senhor está com você. Esse deve ser o começo e o fim disso. O Senhor estava com José. Ó Senhor, esteja conosco. Ó Tu, cujo nome é Emanuel, Deus conosco, esteja conosco a partir de agora e para sempre. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.
sou